Bom dia, sexto ano. Bom dia, com muito frio hoje, muito ânimo para nós começarmos a nossa semana agora. Semana mais friozinho, vontade de ficar na cama, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, começar, que logo, se Deus quiser, nós estamos na escola e logo tudo isso está passando. Mas hoje eu vim aqui para falar para vocês, hoje, dia 25 de maio de 2020, que a nossa pauta vai ser o nosso capítulo 5. Hoje eu resolvi colocar um trabalho para vocês fazerem na plataforma. Um trabalho muito importante para vocês. Tem valor de 1 ponto. Mas para isso eu resolvi fazer uma revisãozinha aqui com vocês, para que vocês consigam fazer o trabalho, para que vocês consigam resolver esse trabalho. Bom, eu vou pedir primeiramente para vocês que vocês me perguntem quando vocês tiverem dúvidas no horário das nossas aulas, não no horário da aula de outro professor, porque daí eu não vou responder. É horário da aula de história? É horário da aula de história. Só vou responder no horário da aula de história. E à tarde, pode ser que eu responda a vocês as dúvidas que vocês tiverem. O trabalho eu vou deixar aberto até terça-feira à noite, tá? Até amanhã à noite. Então vocês vão ter a segunda-feira a tarde inteira para fazer, e a terça-feira a tarde inteira e até a noite para vocês fazerem, ok? Me perguntem só no horário da aula de história, agora de manhã que nós tivermos, ou à tardezinha, ou na terça tarde também eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. Bom, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? O trabalho vai ter valor de 1 ponto. Eu vou fazer uma revisão a respeito da civilização maia, vou começar a falar. Depois sobre a civilização asteca, né? E por fim, sobre a civilização inca, que foi o que nós estudamos, tá? Por favor, todo mundo faça o trabalho. Essa nota vai valer agora para o segundo trimestre de vocês. Todo mundo agora no primeiro trimestre ficou com nota boa. Eu vi que o sexto ano inteiro ficou com a nota boa, ninguém ficou de recuperação comigo. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu tô vendo que tá tendo muita falta aqui na plataforma. E falta, gente, falta é uma coisa séria. Por mais que nós não estamos na sala de aula, falta conta também. Vocês têm que ter a responsabilidade de, do horário da aula de história, participar, fazer as questões na plataforma, responder o formulário de chamada, porque tá contando, gente. Nós estamos na escola também aqui. Isso aqui é a nossa aula, é o nosso trabalho, que nem eu falei na aula de socioemocional para vocês. Isso daqui é para nós desenvolvermos cada vez mais a nossa responsabilidade. Isso veio para nós desenvolvermos as nossas responsabilidades, a nossa organização. Então, façam, por favor. Não tenha que eu ter que passar para a coordenadora para ligar para os pais daqueles que não fizeram o trabalho. Vocês têm um tempo bom para fazer, vocês não trabalham fora, tem um tempinho, façam um trabalhinho de vocês, façam com calma, não precisa fazer nada corrido. Por favor, não coloque resposta incompleta, resposta copiada da internet, porque eu sei que é resposta copiada. E agora, no segundo trimestre, no primeiro trimestre, eu tentei ajudar, assim, agora eu vou ser um pouco mais rígida, tá? Eu vou corrigir, e se for resposta da internet, for resposta curta, resposta sim, não, eu vou zerar o trabalho, tá? Vão ficar sem a nota, infelizmente. Então, por favor, prestem atenção na hora de responder o trabalho de vocês, prestem atenção na hora de colocar as respostas na plataforma, nas nossas aulas, tá? Tudo é muito importante. Desculpa o barulho dos cachorros da vizinhança, tá? Às vezes começa a latir, dá uma atrapalhada. Mas vamos lá. Bom, no nosso capítulo 5, nós começamos a falar a respeito dos povos do continente americano. Especificamente, nós começamos a falar dos povos da América Espanhola. Começamos a falar sobre as civilizações que tiveram na América Espanhola e que não tiveram contato com os europeus. Foram as conhecidas civilizações pré-colombianas, né? Civilizações antes da chegada dos europeus na América Espanhola, né? Nós vimos que os povos nativos da América, que eu vou falar aqui de novo para vocês, né? Nós vimos nos capítulos anteriores que entre 11 mil a 50 mil anos atrás, a América já era povoada já, ou seja, já tinha uma população bastante considerável no continente americano, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, né? Tinha bastante, já era povoada já a questão da América. Na página 288, nós vimos
a questão dos diversos povos, né, nativos da América, né? Alguns a gente até não estudou mais a fundo, né, que são os dois primeiros aqui, né, os Inuites e os Sioux, mas nós estudamos os astecas, né, os maias e os incas. Agora eu vou fazer uma revisão, né, com vocês. Vamos começar a falar sobre a civilização maia, né, que esteve entre os séculos 3 e 5. Os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizava países como a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México, né. Vimos que essa civilização ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana bastante avançada, né? Para a época, né? Uma civilização diferente, né? Uma estrutura nova, né? Que até então ninguém sabia que podia existir, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais, né? Nessas cidades, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo como um representante dos deuses também, né? Na civilização maia, ou seja, o seu representante ali, o poder que tinha maior força política, ele também era um representante de Deus na Terra, ele era considerado, né? Por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formavam cidades-estados, ou seja, não era um império, tá? Sempre pensem isso, eram cidades-estados independentes, cada uma tinha suas próprias leis, tá? Era a civilização em si, mas era uma civilização que tinha cidades-estados com as suas leis próprias, tá? Cada uma era diferente uma da outra. E já começavam, já se destacavam o comércio ali, mais ou menos, umas com as outras, né? Aqui fala a respeito do milho também, que o milho era um alimento bastante sagrado para essa civilização maia, né? Que eles acreditavam que o homem até derivava do milho, para vocês terem uma ideia. O milho ele era também feito como uma oferenda para os deuses que eles cultuavam nessa época, né? Aqui fala, né, no finalzinho da página 289, que além de praticarem o comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam ao cultivo de diversos produtos, como o algodão, a mandioca, o cacau, o milho. O milho tinha destacada importância, pois não servia apenas de alimento, mas também de elemento sagrado para esse povo. A razão disso, o milho fazia parte de diversos rituais, sendo utilizado como oferta sagrada para a divindade protetora desse grão. Ou seja, tinha o deus do milho, para vocês terem uma ideia. De tão importante que ele era. Mas também não era só ele, né? Eles cultivavam a batata, o cacau, tinha toda essa questão. A cultura maia, né? Tem na próxima página. Eles também desenvolveram bastante a questão da astronomia, do calendário, da matemática, da arquitetura, para vocês verem como que eram mais ou menos os prédios deles, né? Os prédios cerimoniais dele, aqui na página 289, tem até uma fotografia, para vocês verem como que era a arquitetura deles, era bastante desenvolvida, né? Diferente dessas pirâmides do Egito, né? Que nós estudamos nos capítulos anteriores, que serviam para guardar o corpo do faraó e dos familiares dele. Esses prédios, essas pirâmides eram centros, né, onde eles se reuniam para reuniões, né, para discutir a economia deles, discussões cerimoniais, né. No segundo parágrafo da página 290 fala que os conhecimentos na área de astronomia possibilitaram a elaboração de 2 tipos de calendários. Um deles, conhecido como Rabi, foi criado com base no movimento de rotação do Sol e totalizava 365 dias, bem parecido com o calendário que nós temos, né? E o outro se baseava em alguns rituais, e tinha só apenas 260 dias. Os maias também elaboraram um sistema de numeração que facilitou diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e as comerciais. Ou seja, eles tinham o tipo de numeração deles para eles conseguirem administrar o que entrava e que saía, né? Eles já tinham toda a economia deles, né? Nesse sistema, os algoritmos eram representados por meio de símbolos como um ponto, uma barra e uma forma oval, parecida com uma concha que representava o zero. Bom, o sistema de escrita, né? Eles desenvolveram um sistema de escrita com mais de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos.
Bom, cultura maia é bem interessante, né? Na página 291 tem até algumas atividades para vocês fazerem, não sei se vocês já fizeram. Bom, a civilização asteca também é outra muito importante, né? Que se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Nesse local fundaram sua capital, Tenochtitlán. Os astecas tinham uma tradição guerreira, né? Eles gostavam bastante de guerrear. E por isso ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. Já viviam alguns povos nessa região e os astecas foram chegando e foram dominando tudo. Os povos conquistados eram obrigados a lhe pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Ou seja, a civilização asteca já era um império. Por que era um império? Porque já tinham povos ali e eles foram chegando e dominando tudo. Então ela não era assim dividida, que nem a civilização maia, entre cidades e estados, cada um tinha sua regra. Aqui não, aqui já era um império, era tudo uma lei só para todos os lugares dessa civilização. Bom, a religiosidade deles, né? Eles também adoravam vários deuses, né? Aqui mostra até a imagem de cada um deles. A sua organização militar, na página 293, nós vimos que como vimos, a tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão do seu império. Seu exército era composto por homens bem treinados, né? Eles tinham um exército bem preparado, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordos entre os astecas, os líderes da região a ser dominado. Se o acordo não fosse aceito, o exército asteca atacava a região, tomando-a à força. Ou seja, se ele quisesse uma região e o chefe ali daquela região falasse que não queria que o asteca chegasse e dominasse, o que acontecia? Ia acontecer uma guerra. Então era mais fácil você ceder a sua região ali para eles. O comércio, né? O comércio era bastante importante, a atividade comercial, né? Em cidades de Tenochtitlán existiam grandes mercados, entre as pessoas trocavam diversos produtos, né? A semente de cacau era utilizada como a moeda deles, né? Naquela época não havia o dinheiro, né? Grãos de cacau podiam ser utilizados como uma moeda de troca. Tecidos, milhos, plumas também eram bastante utilizados para trocas no mercado. As pessoas mais pobres acabavam oferecendo a sua força de trabalho. Bom, aqui nós vamos falar sobre a civilização Inca, que foi a última que nós vimos, né? Que os Incas se estabeleceram onde a região, a Bolívia, a Argentina, o Peru, o Equador e o Chile, a Cordilheira dos Andes, né? Sempre que nós pensamos na Cordilheira dos Andes ali, nós lembramos da civilização Inca. Nós vimos que eles conquistaram vários povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império, também é um império aqui. Porque já existiam umas civilizações, eles foram chegando e tomando, então foi se tornando um império, foi se tornando uma coisa só, né? E a civilização Inca, ela era bastante alta, sabe? Então ela não chegou a ter contato com os espanhóis também, nunca conseguiram chegar de fato onde essa civilização se estabeleceu, porque era uma região muito alta. A sociedade Inca. Na sociedade Inca, né, nós falamos a respeito do imperador, que ele era visto como um deus também, que as pessoas adoravam ele, que era o Sapa Inca, né? Representado pelo deus do sol ali, né? Abaixo do imperador vinham os juízes, né? Os contadores, os chefes militares, o dia a dia do império. Lembra que eu falei para vocês que eles, da lhama também, que eles utilizavam ela bastante para transportar a mercadoria, utilizavam também da lã, porque eles eram nativos que não andavam nus por conta do clima, que era um clima frio. E é basicamente isso, a questão da produção também do tabaco, da produção da batata doce, do milho também eles produziam bastante. Então são questões bastante parecidas. Na hora de fazerem um trabalho, tenham paciência, leiam, porque às vezes uma civilização pode fazer confusão com a outra, tá? Então tenham paciência na hora de fazer o trabalhinho de vocês, tá? O trabalho vale 1 ponto, fica aberto até terça-noite eu fecho. E daí depois não tem mais como fazer, ok? Prestem bastante atenção nessa questão. Por hoje é só e até mais.